Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez juntos para o estudo do terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. A pré-aula de hoje, da lição de número 5, do dia 31 de julho de 2016, a evangelização urbana e suas estratégias. Esse tema é muito difundido hoje como missão urbana. A palavra urbana, ela vem do termo urbis, do latim, que quer dizer cidade. É o próprio Deus demonstrando o seu amor através de Jesus Cristo em favor das cidades para que venham ser salvas através da graça de Jesus Cristo por meio da fé. Então nós vemos que a igreja hoje, a igreja odierna, ela precisa ser a própria manifestação de Deus na cidade. Esse estudo de hoje, de grande importância para todos nós, professores da escola bíblica dominical, que estamos inseridos na cidade, que somos pessoas urbanas, não é? E que precisamos de todas as formas divulgar o Evangelho de Jesus Cristo e muito mais do que isto, levar nossos alunos da escola bíblica dominical a fazerem o mesmo, serem evangelizadores. O texto áureo da nossa lição diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Está em Mateus capítulo 11, o versículo de número 1. Este versículo é muito interessante, veja bem. Nós podemos observar aqui que este versículo ele é uma transição do capítulo 10. Então, passando do capítulo 10 para o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, tem esse versículo aí que ele faz uma junção, ele faz uma transição. Jesus, ele vem falando, ele vem descrevendo aos discípulos, no final do capítulo 10, como eles devem empreender o seu ministério. Isso quer dizer que eles deveriam, então, estar hospedando-se na casa de pessoas dignas. Assim eles iam empreender o seu ministério. Aqueles que recebessem, então, aos discípulos, ou os discípulos como mensageiro, e também a sua mensagem, receberiam grande recompensa. Era o que Jesus estava falando e ensinando aos seus discípulos. A sua aceitação pelas pessoas iria então colocar à prova a atitude das pessoas em relação a Deus. Quer dizer, a maneira com que eles estivessem recebendo os discípulos e a mensagem que os discípulos estavam levando iria demonstrar como eles estariam recebendo a Deus. Então Jesus termina de dar essa instrução aos seus 12 discípulos, por enquanto, na verdade, terminando essa parte, e então ele segue para pregar na cidade deles. Onde eram as cidades deles? Na Galileia. Então Jesus estava saindo de onde estava e partindo então para a Galileia. A verdade prática vai nos dizer assim: a evangelização urbana é o primeiro desafio missionário da igreja e o estágio inicial para se alcançar os confins da terra. Essa verdade prática está aí baseada em Atos capítulo 1, versículo 8, quando nós vamos ver o seguinte: recebereis a virtude e sereis minhas testemunhas a todas as pessoas, começando exatamente onde eles estavam, na cidade de Jerusalém. Então veja bem, Jesus Cristo passa essa informação aos seus discípulos que eles deveriam dar início ao ministério, começar onde eles estavam. Onde? Em uma cidade, na cidade de Jerusalém. A leitura bíblica em classe está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. A introdução ao comentário da nossa lição vai dizer o seguinte, vai versar sobre como nós podemos alcançar uma cidade com o Evangelho. Quais as estratégias a utilizar, como abordar as pessoas de uma cidade com o evangelho bíblico autêntico e levá-las ao discipulado
plantando igrejas e dando sequência ao ID de Jesus, cumprir o papel principal da igreja, que é fazer missão. Então essa é a introdução da nossa lição de hoje. Nós vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Eu estou dando uma olhadinha aqui na minha colinha, enquanto vou falando aí com vocês. O primeiro tópico vai nos dizer assim: as estratégias urbanas de evangelismo. A estratégia de Jonas, a estratégia do Pentecostes e a estratégia dos pioneiros. Veja bem, eu vejo como sendo a melhor estratégia de evangelismo começar. Essa é a melhor estratégia, começar. Começar onde? É muito simples. Comece onde tem gente para ouvir. Onde você pode começar? Onde eu posso começar? Eu posso começar sem sair de casa. Eu posso começar ganhando a minha família para Jesus. Eu posso começar falando com o meu vizinho. Então, a melhor estratégia é essa. Comece a falar. É isso que os nossos alunos de escola bíblica dominical, nossos alunos, precisam entender. É necessário começar de alguma forma. Jonas, então, foi enviado por Deus à cidade de Nínive. Ele entrou na cidade em uma via principal e foi andando e proclamando, então, a mensagem divina. O povo começou a ouvir, o povo creu, e nós vemos que o povo proclama um jejum. E o rei fica sabendo desse jejum que o povo havia proclamado. Então o rei determina agora então um jejum e que todos os homens deveriam clamar a Deus e se converter dos seus maus caminhos, do seu mau caminho. Veja então, Jonas adentra uma cidade, a Bíblia vai nos dizer que essa cidade era uma cidade grande, ela era caminho de 3 dias para atravessar essa cidade, e Jonas então adentra essa cidade e vai andando e proclamando o Evangelho. Nós vamos ver na sequência a respeito de Pentecostes, né? E a questão do Pentecostes significa 50, e a festa tinha esse nome porque era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então Pentecostes era uma das 3 maiores festas anuais celebradas pelos judeus. Esta festa agregava pessoas de diversas localidades do mundo daquela época, e essas pessoas falavam diversas línguas. Essa multidão internacional que se reunia neste local para essa grande festa, para essa festividade, então elas ouviram o Evangelho em sua própria língua e, retornando então para a sua localidade, para as suas casas, elas contaram o que tinham visto e ouvido. Isso quer dizer o quê? Eles divulgaram desta forma então o Evangelho. Já os pioneiros da Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles escolheram a cidade de Belém do Pará para iniciarem o trabalho de evangelização. Eles entenderam que seria uma cidade estratégica para iniciar e começaram então dali partir para todo o Brasil. É provável, professor de escola bíblica dominical, que na sua sala de escola bíblica dominical alguém questione então estes métodos como sendo ineficientes. Veja bem, hoje, século 21, a construção e a arquitetura das cidades são diferentes. Observe, então, que existem hoje grandes condomínios fechados, prédios com difícil acesso para se falar com as pessoas. Nós vemos a questão da segurança hoje também, que dificulta essa questão da evangelização. Por outro lado, nós temos a televisão, nós temos o rádio, nós temos a internet, nós temos feiras livres, nós temos trabalhos sociais para crianças, para jovens, para adultos, nós temos os eventos que movimentam milhares de pessoas em um só dia, né? Basta nós lembrarmos que logo nós teremos aí as Olimpíadas, e falando de Olimpíadas, nós podemos recrutar pessoas que falam outros idiomas e utilizar então essas pessoas como pessoas que possam dar informações a turistas, estarão andando pelas ruas, né, no caso, na cidade do Rio de Janeiro, e poderão estar evangelizando, prestando um serviço à comunidade e já levando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, é uma grande oportunidade. Nós devemos explorar cada um deles com maestria, como veículos para a transmissão do Evangelho. Uma boa estratégia para se evangelizar é a amizade.
Tenha amizades sólidas e estes amigos, então, aceitarão o seu convite para aceitar a Cristo. Eu me recordo quando aceitei a Cristo, já algumas décadas atrás, que quando se aceitava a Cristo, a primeira coisa que se ensinava, que nos ensinaram, é que nós devíamos nos separar do mundo, separar das pessoas. E o que isso acabou levando? Acabou levando que nós não tínhamos mais a quem falar o Evangelho. Nós perdemos os nossos amigos, nós perdemos os nossos familiares, e isso tudo dificultou grandemente a evangelização. Hoje nós procuramos agora o quê? Fazer amigos não crentes para poder levar o Evangelho. Então, a escolha, a estratégia que mais se adeque à sua realidade local é a que você deve escolher e colocar em prática. Eu já falei e vou voltar a salientar aqui. O Brasil é um país de tamanho continental, muito grande. Cada lugar tem vários costumes, muda muitas vezes até a maneira de falar, não é verdade? E eu e você precisamos entender isso. Na localidade, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, veja a sua localidade, veja o que mais se adequa e você pode então estar evangelizando. Precisamos entender essa questão da localidade para termos então sucesso na evangelização. O segundo tópico da nossa lição vai falar a respeito dos desafios da evangelização urbana: incredulidade e perseguição, enfermos e endemoniados. É o que o comentarista da nossa lição colocou aí. Os problemas das nossas cidades não são privilégio nosso, privilégio da atualidade. Já existiam nas cidades do Antigo e do Novo Testamento. Veja bem, na cidade de Nínive, onde imperava o quê? A malícia e a arrogância. Jerusalém, com uma prática religiosa hipócrita. Filipos, onde reinava a feitiçaria. Antioquia, onde a liderança e as estruturas de poder humano da cidade se levantaram contra a pregação do Evangelho. Tessalônica, com gente vadia e perversa nas ruas. Corinto, com a prostituição, blasfêmia e violência. Veja a cidade de Éfeso, onde havia feitiçaria e uma produção literária a serviço de Satanás. Veja a pobreza na Galileia. Então observe bem, os problemas que nós temos hoje não são só de hoje, são problemas que já remontam desde o Antigo Testamento. Hoje nós temos grandes favelas, andarilhos, drogados, moradores de ruas, crianças nas ruas, adolescentes que são aliciados pelo tráfico de drogas e são uma realidade em nossos dias. Não tem como nós fugirmos dessa realidade e nós precisamos alcançar essas pessoas. O problema da angústia não é novo. Eu e você precisamos entender isso e fazer também entender os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos fazer um enfrentamento com destes problemas, no poder do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ou então nós não conseguiremos levar ninguém a Cristo. Nós precisamos amar as cidades como Jesus amava e ver a cidade como um campo missionário. Observe então que a igreja precisa tomar uma posição quanto à situação atual. Eu e você precisamos nos posicionar quanto à realidade das nossas cidades. Nós precisamos amar as pessoas e confrontar o pecado e o inimigo das nossas almas. Nós precisamos, quanto igreja de Jesus Cristo, ser relevante no local onde nós estamos inseridos, ou então o ser igreja, ou nós sermos igreja, não tem tido valor nenhum no lugar onde nós estamos. Nós precisamos olhar ao nosso redor com um olhar de compaixão e de amor e levar o Evangelho. A Escola Bíblica Dominical precisa ser uma agência ganhadora de vidas para Cristo. Os alunos da Escola Bíblica Dominical precisam entender a relevância deste trabalho e sair da escola dominical com uma outra visão, com outro entendimento no que se diz respeito à evangelização. Em terceiro tópico da nossa lição, vai dizer como fazer evangelismo urbano. O nosso comentarista coloca aí da seguinte forma: treinamento da equipe, estabelecimento de postos-chave,
acompanhamento do trabalho. Veja bem, escolhemos então um grupo de obreiros, homens e mulheres da nossa igreja, para prepará-los e dessa forma essas pessoas vão implantar um trabalho de evangelização juntamente com toda a igreja. Então veja bem, não basta ter uma equipe de evangelismo na nossa igreja. A nossa igreja precisa ser uma grande equipe de evangelização. A nossa classe de escola bíblica dominical precisa ser uma equipe de evangelização. A escola bíblica dominical como um todo precisa ser uma grande equipe de evangelização. A lição então, ela nos traz algumas ações que nós devemos tomar antes de iniciar a evangelização em uma cidade. O comentarista coloca dessa forma: oração e jejum em favor da cidade que se quer alcançar, estabelecer metas em relação à cidade que se quer alcançar, fazer curso básico de evangelismo pessoal, preparando as pessoas para apresentar o plano da salvação. Em quarto lugar, mapear as áreas da cidade, ruas, becos, vielas que se quer alcançar. Em quinto lugar, providenciar material evangelístico, isso quer dizer folhetos, bíblias, revistas e outros materiais. Em sexto lugar, distribuir as equipes por faixa etária, que se pretende então alcançar crianças, jovens, adultos, idosos, adolescentes. Então devemos trabalhar com faixas etárias. E em sétimo lugar e último, atração especial, quer dizer, louvor, encenação, outras atrações especiais que nós devemos agregar ao nosso trabalho de evangelização. Veja bem, hoje nós vemos muito então falar em grupos familiares e outros métodos que estão sendo utilizados para o crescimento das igrejas. Quando nós falamos em crescimento da igreja, tem muitas igrejas que têm uma visão totalmente distorcida. Ao invés, então, de evangelizar, de levar o evangelho, eles querem, então, um número de pessoas, querem um crescimento da igreja. E muitas vezes esse crescimento não é um crescimento para salvação de almas, mas sim um inchaço das igrejas com pessoas de outras denominações que são trazidas e alocadas para dentro da nossa igreja e, na verdade, salvação de almas mesmo. Às vezes nós não estamos conseguindo. Eu e você, quanto professor de escola bíblica dominical, precisamos estar atento também a essa questão. Então são várias as estratégias que podem ser utilizadas, são vários os métodos. Cada lugar do Brasil tem suas particularidades e o método que dá certo em um lugar pode não dar certo em outro. O método que você vê em uma grande cidade pode não dar certo em uma grande cidade. O método que deu em um bairro pode não dar certo no bairro que você está. Então, escolha uma estratégia, um método de acordo com o seu campo de atuação. Veja a sua capacidade de investimento, veja o pessoal que você possui e comece então a evangelizar. Observe, eu e você precisamos observar esses detalhes e iniciar o trabalho com aquilo que nós temos. Nós precisamos iniciar. A questão é que nós temos que começar. A Bíblia diz assim: faça tudo conforme as suas forças. Então, una as suas forças e faça de acordo com as suas forças, na oração, no poder e na graça de Deus. E eu tenho certeza que a evangelização será uma realidade na sua localidade. A Assembleia de Deus, ela sempre cresceu iniciando de um ponto de pregação. Em uma casa, escolhia-se a casa de um membro e depois passando então a comprar um terreno, construir um templo ou então alugar um salão onde as pessoas pudessem ser agregadas. Veja bem, o que é necessário é que precisa ter um lugar onde as pessoas possam ser convidadas para vir ouvir então o evangelho e estar congregando. Então o que eu e você precisamos entender é que de repente essa questão não dá certo aonde você está, esse método não dá certo. Então utilize o método que dê certo para você aí onde você está. O apóstolo Paulo, como ele fazia? O trabalho dele era de evangelização. Ele evangelizava uma cidade, um local, uma parte da cidade. Ali ele iniciava uma igreja. Depois que essa igreja estava pronta, então ele colocava ali um pastor naquela igreja para cuidar daquela igreja, para discipular aquela igreja, para ensinar aquelas pessoas, e ele então seguia para uma outra área para continuar
a evangelização. Então observe a visão de Paulo, demonstrando para mim e para você a importância do discipulado na igreja, para a manutenção das pessoas na igreja, através do ensino da palavra de Deus. Então observe bem, nós precisamos entender que a evangelização é excelente, mas como já falei na aula anterior, nós somos ótimos ganhadores de almas, mas somos péssimos cuidadores. Então eu e você precisamos entender que além de evangelizar, nós precisamos ter uma equipe treinadíssima para cuidar dessa pessoa. Eu e você precisamos dar mais atenção aos novos convertidos, aos novos conversos. Vamos então observar a nossa igreja, observar o bairro onde nós estamos e ver o que mais se apropria, o método que mais dê certo. Então não basta nós olharmos o que está dando certo em outro país, em outro bairro, em outra localidade e querer implantar de qualquer forma, de qualquer maneira na nossa igreja. Pode não dar certo. Então precisa fazer algumas adaptações. Faça adaptações, mas o interessante é que você comece a evangelizar aí no seu bairro. Passando para a conclusão da nossa lição, a conclusão vai nos dizer que a evangelização ou missão urbana é um desafio da igreja atual. Neste século, onde a maioria da população é urbana. Isso quer dizer o quê? Mais de 60% da população mundial vive em cidades, são urbanas. Isso passa, se nós temos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo hoje, veja só então quantas pessoas nós temos nas cidades. Então, o nosso país, as nossas cidades, na maioria dos lugares, né, já não tem mais pessoas na área urbana, é mais pessoas, ou melhor dizendo, não tem mais pessoas na área rural, nós temos pessoas na área urbana. E eu e você, como urbanos que somos, precisamos entender essas questões. Então nós temos muitas dificuldades para alcançar e evangelizar pessoas hoje. Então nós precisamos entender a localidade onde nós estamos. É uma localidade industrial? Precisamos entender isso. É uma localidade onde as pessoas estão mais alocadas, mais próximos, área comercial? Precisamos entender isso. É uma área estritamente residencial? Precisamos entender isso. É uma área onde existem muitos prédios? Vamos entender isso também e colocar o melhor método para alcançar então as pessoas que nós precisamos alcançar e levar o Evangelho de Jesus Cristo. As cidades cada dia maiores e a população cada dia mais comprometida com suas ocupações exigem de mim e de você estratégias para que possamos então alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. A principal motivação nossa para evangelizar precisa ser o amor para com as pessoas que não conhecem a Cristo. Veja bem, uma pessoa que não tem amor para as pessoas que não conhecem a Cristo não conseguirá evangelizar. Frise isso aí na sua classe de escola bíblica dominical. Estou feliz que você esteja comigo mais uma vez, que Deus possa te abençoar grandemente, que a sua classe de escola bíblica dominical possa florescer. Eu estou orando por você e pela sua classe de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da escola bíblica dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você por estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.